Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou falando aqui de Minas Gerais e aqui o tempinho tá legal, tá nublado, 29 graus. E hoje eu vou falar com vocês sobre como se sair bem em entrevistas online, em chamadas de vídeo. Eu tenho trabalhado, para algumas empresas, onde eu presto serviço aí online de recrutamento e seleção e tem muitos erros e muitos acertos durante essas entrevistas. E aí eu elaborei um roteiro aqui para a gente ir falando, conversando e discutindo sobre isso, tá bom? Vamos lá? E se alguém tiver dúvida, pode deixar nas dúvidas que depois eu vou respondendo, tá bom? Gente, ontem eu entrevistei 8 pessoas, ontem à tarde, e hoje de manhã eu entrevistei 4 pessoas. Todas as minhas entrevistas foi por chamada de vídeo e praticamente quase em todas teve muitos erros. O que seriam esses erros? Vamos começar principalmente com a conexão da própria internet. Às vezes as pessoas elas ficam em lugares onde a internet é muito ruim e aí começam a travar. Então assim, quando alguém for agendar com você uma entrevista, provavelmente a pessoa vai te passar a data, vai te passar o horário e aí o que você tem que se preparar? Ver como que está a sua conexão com a internet. Escolher um lugar adequado, onde a internet está fluindo bem e aí não tem esse perigo de estar travando ou dando um delay, onde você fala, sua resposta demora a chegar ou a recrutadora fala e a fala dela demora a chegar até você. Então é muito importante verificar essa conexão com a internet. E se por algum momento você perceber que a sua internet está fraca, está ruim e não dá tempo de você fazer nada, explique no início da videochamada. Explique que a sua está com um problema na sua internet e que se o recrutador deseja remarcar, que você está disposto a remarcar ou ela entender que vai durante a entrevista, pode acontecer alguns imprevistos como travar a tela, congelar a tela e dar esses delay na hora de estarmos falando e conversando. Então assim, na maioria das entrevistas que eu realizei ontem e hoje de manhã, não digo em todas, mas na maioria houve esse problema. Aí o que acontecia, quase todas elas, a pessoa ia caminhando pela casa para encontrar o melhor lugar aonde a internet ia melhorando, entendeu? E durante esse percurso você vai passeando na casa da pessoa. E aí tem pessoas passando, tem as pessoas da família, ou lugares no trabalho. E aí fica uma coisa assim meio constrangedora para o candidato e também para o recrutador. Então é muito importante você verificar essa conexão com antecedência e procurar um lugar onde a conexão é excelente, onde é ótima e se não tiver como, mantenha-se no mesmo lugar sem ficar passeando pela casa ou pela sala ou pelo ambiente onde você está, mas explique que a conexão está fraca e que pode acontecer aí um travamento de tela. Então, mais uma vez, sempre, em qualquer momento, em todas as entrevistas que você for fazer por chamada de vídeo, verifique a conexão com a sua internet. Muito importante, é primordial para o desenrolar ali e fluir essa entrevista, certo? Uma segunda situação que também é muito importante, que tudo isso que eu venho falando é a preparação. É o antes da entrevista. É você estar pronto, é você estar preparado para que quando o recrutador te ligue, você está tranquilo. Por exemplo, qual é a plataforma que o recrutador vai usar? Geralmente ele vai te dizer se é uma chamada de ligação por vídeo do WhatsApp, se é pela plataforma do Meeting, se é por Skype, ele vai te avisar. E aí você se antenar, se você nunca mexeu com essas ferramentas, como que funciona essa ferramenta?
Se eu tenho esse aplicativo no meu celular, se eu vou mexer no computador, já se antecede, já fica preparado, já tem assim um estudo do conhecimento de como funcionam essas plataformas, como lidar com elas, como mexer com elas e se você tem que baixar este aplicativo. Então, assim, não espere chegar no momento da entrevista, o recrutador entrar em contato com você e aí chegar ali e você falar, eu não sei como que mexe no Meet. Eu não sei como que funciona o Skype, ou eu não tenho o Skype no celular nem no meu computador, como que eu faço? Sendo que geralmente não, e praticamente em todas as situações, o recrutador ele vai agendar com você com muita antecedência. Eu geralmente marco com um dia de antecedência e ainda digo o seguinte, que caso houver algum imprevisto, ele possa me dizer, olha, eu não vou conseguir nesse horário, eu posso remarcar dentro de 2 horas antes. Então, até 2 horas antes. E aí, geralmente, com 1 hora antes, eu começo a enviar uns recados. Olha, um lembrete. Daqui a pouco teremos nossa videochamada. Daqui a pouco teremos nossa entrevista online. Eu costumo fazer essa preparação antes, estar avisando antes, para a pessoa sair se preparando, não deixar para a última hora como todo brasileiro. Deixa para a última hora, correr atrás de conexão de internet, entender como funciona a plataforma de qual vai ser feita a chamada de vídeo. E aí, o recrutador liga e a pessoa não está pronta. Então, assim, eu faço tudo isso, eu começo a mandar esses recadinhos, esses lembretes, para a pessoa chegar na hora e estar preparada. E aí o que acontece? O brasileiro deixa para a última hora. Sim, gente, a maioria das pessoas deixam para a última hora. E aí, o que a gente pensa? A pessoa não se preparou, a pessoa não teve um interesse, uma preocupação em se preparar. É a primeira coisa que passa pela mente de um recrutador. Porque ele avisou, ele mandou, ele disse qual seria a plataforma a ser utilizada, qual o horário, qual o dia. 1 hora antes ele começa a mandar o lembrete, ele começa a te preparar, dizendo assim, olha, já está chegando o momento, já está chegando a hora. Aí com 10 minutos antes ele começa a mandar novamente. E aí 5 minutos novamente eu mando, porque eu quero que a pessoa esteja preparada. E geralmente ela não está. E aí quando eu começo a entrevista, aí a pessoa começa... Dá o problema na conexão da internet, não sabe por onde vai ser a videochamada, começa as perguntas que já está tudo no descritivo ali que eu já encaminhei. Então, assim, parece que a pessoa nem leu, nem compreendeu o que está escrito, sem falar da pontualidade. Pontualidade é o fim, gente. A pessoa geralmente ela não está ali. Às vezes você tem mandado os lembretes e ela tem dado assim um joinha, ela tem dado um ok, aí chega na hora exata, eu sou muito pontual. Se eu marquei 10 horas contigo, 10 horas eu estarei ligando para você. E se por acaso, não ocorreu ainda agora nas minhas videochamadas, mas se por acaso ocorrer um imprevisto, no mesmo instante eu já vou estar comunicando. E aí isso não acontece com o outro lado, Isso geralmente não acontece com o candidato. Poucos candidatos têm a preocupação de avisar o recrutador que ele não estará presente naquele horário. Poucos candidatos têm a preocupação de mandar um recado e dizer, olha, houve um imprevisto, eu não consegui chegar em casa, não vou estar nesse casa nesse momento, deu uma pane na energia de casa, chegou visitas, minha casa vai estar cheia de pessoas, não vou conseguir um silêncio, enfim. As pessoas elas não se preocupam de passar esse recado. Então aí você chega no horário exato, eu comunico que estarei ligando e não tem retorno da pessoa. A pessoa ela não me responde de volta. Aí passa 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, e aí você fica esperando, aí eu vou começar a mandar de novo, pergunta, interrogação. Vai ser possível a nossa entrevista? Vai ser possível eu te ligar? E sem retorno. Passa uns 15 minutos, eu cancelo. E aí o que acontece? Oxe, agora que eu vi. Poxa, desculpa, eu estava na correria aqui. Olha, desculpa, eu cheguei atrasado, mas estou aqui. Gente, depois de 15 minutos. Sendo que a gente já estava falando aí há 1 hora nos lembretes, nos recados que eu estava mandando. E aí eu cancelo. Posso remarcar? Sim, acontece de eu remarcar. Já aconteceu de eu remarcar as entrevistas. Mas naquele momento eu cancelo porque é necessário que a pessoa compreenda que eu estive ali durante 15 minutos à espera, mas que a pessoa não se pronunciou. Aí foi no instante de eu cancelar que ela se pronuncia. Parece que a pessoa fica esperando o momento de eu cancelar, para ela não ter a coragem de dizer assim, olha, eu estou nervosa, eu não estou pronta, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí pede para remarcar. Então, assim, isso é um ponto extremamente negativo que já acontece na hora da entrevista.
Então, eu repito, esses são os erros que geralmente a maioria das pessoas, a maioria dos candidatos fazem. Às vezes você deve estar pensando, isso não faz sentido para mim, porque eu não sou assim. Isso é ótimo, gente, isso é ótimo, isso é perfeito. Continue sendo exemplar, então, porque uma hora dá certo, uma hora você é a pessoa certa para a vaga certa naquele exato momento. E tudo que você puder aprender, vai aprendendo. Agora, quem não está adequadamente dentro desses acertos, por favor, isso é uma coisa muito importante para você se encaixar aí num trabalho, numa vaga que você está aí pleiteando. Às vezes a pessoa ela tem necessidade da vaga, ela quer trabalhar, mas aí ela não prova que ela realmente tem um compromisso com aquela vaga. Nem começou e ela já não dá o compromisso com a pontualidade, com a preparação, em estar ali. E aí parece assim que nós estamos aqui como recrutador perdendo o nosso tempo, porque às vezes é isso que parece, que nós estamos aqui perdendo um tempo precioso, que nós não estamos dando para um outro candidato, mas estamos aqui esperando esse candidato que não tem compromisso com a própria vaga que ele se candidatou. Então, vocês estão entendendo, né? Que é muito importante conexão com a internet e aí, principalmente, estar preparado, conhecer a plataforma e estar pontual no horário que for agendado, certo? Uma outra coisa muito importante, muito relevante dentro de tudo isso, até começar realmente de fato a videochamada, é o lugar. É o local aonde você vai estar realizando essa videochamada. Como eu disse, como às vezes a conexão é fraca, aí a pessoa ela resolve ficar num lugar distante, que a conexão, né, do Wi-Fi, não sei, não funciona direito, e ela começa a passear pelo ambiente onde ela está, principalmente, geralmente, pela casa. Ela passa pelos quartos, pela sala, pela cozinha, ela começa a procurar um lugar legal. Mas essa é a situação que é muito importante você ver a preparação. Quando você se prepara, você já entende qual é o lugar que realmente está dando um Wi-Fi legal, onde a conexão está legal. E aí, onde essa conexão está legal, você prepara esse ambiente. Prepara o local, sabe? Para não ter barulho. Se tiver mais pessoas na casa, avisa que neste momento você vai estar em videochamada, para as pessoas respeitarem, não fazerem barulho. Principalmente se tiver criança, avisa também, gente. Se é uma mãe que tem cuidando dos filhos, tá aí, né, querendo trabalhar, mas tem um filho pequeno, avisa que tem um filho e peça para uma vizinha, para uma amiga, para a mãe, para alguém cuidar pelo menos 15, 20 minutos, meia hora, né? Esse bebê, essa criança, para que você consiga estar ali para essa entrevista. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas se a mãe tem filhos, a gente tem que entender. Não, a gente entende. Só que se ela não consegue, em meia hora, nos dar total atenção, porque não tem quem cuide dessa criança, como ela vai trabalhar? Quem cuidará dessa criança? Porque geralmente quando a gente faz essa pergunta, é a mãe, é a tia, é a sobrinha, a filha mais velha, e onde estão essas pessoas nesse momento? Então tudo já começa por aí. Tudo tem que realmente haver uma preparação e é importante pensar em todos os imprevistos. O brasileiro ele não pensa nos imprevistos, ele não pensa no que o recrutador pode pensar ou que está dando qualidade baixa aqui. Mas eu acho que vocês estão ouvindo, né? Deu um pico aqui para mim. Mas voltando. Então, assim, é estar preparado, é estar 100% naquela entrevista online. As pessoas têm uma crença, vamos dizer assim, tá falando que eu tenho que chegar mais perto porque parece que não tá ouvindo a minha voz, a conexão tá ruim. Mas enfim, as pessoas têm uma crença de acreditar que a entrevista online, a entrevista de videochamada é caseira, sem importância e não tem tanto um profissionalismo. E assim o recrutador ele não vai reparar em todos os detalhes e vai ser uma coisa muito informal. E isso é um equívoco. É totalmente equivocado este pensamento. Qualquer tipo de entrevista, seja por ligação em celular, em telefone, seja por chamada de vídeo, ela é tão principal, tão formal quanto uma entrevista presencial. Quando eu faço uma entrevista online,
Geralmente eu estou triando alguns candidatos para eu encaminhar para a próxima etapa, que é a entrevista presencial, porque ela não vai deixar de existir. Só que ela só vai chegar na entrevista presencial se ela passar pela online. É uma triagem que a gente faz. A empresa para a qual eu trabalho, a gente tem assim, uma forma rigorosa, até uma régua bem elevada, porque a gente realmente gosta de candidatos que estejam ali compromissados, comprometidos, disciplinados e que tenham o mesmo pensamento de evolução. Então, assim, a gente tem essa régua. Primeiro uma entrevista online, depois uma entrevista presencial, passa por testes palográficos, que eu já comentei aqui a importância de identificar o perfil da pessoa com o perfil da vaga. Então, assim, e aí às vezes a pessoa ela entra para uma entrevista de videochamada como se fosse completamente informal. E ela não dá importância alguma para essa entrevista. E aí ela te atende na hora da chamada num lugar inapropriado, num ambiente inapropriado, com muito barulho, com gente passando, com interrupções. E aí todo momento você tem que parar e esperar a pessoa resolver aquele conflito, aquele problema, aquele imprevisto ali, porque ela não avisou as pessoas da casa. Já aconteceu de eu estar entrevistando alguém e a pessoa falar assim, eu tô numa entrevista, espera um pouco. Entendeu? E a pessoa falar assim, não, eu não vou esperar, que não sei o quê. Já aconteceu isso, gente. Impressionante, mas já aconteceu. Isso é a importância de se preparar, de você preparar o ambiente. Pega um lugar iluminado, um lugar calmo e de preferência, como eu disse, sem interferência de ruídos e barulhos. Que esteja conexão com a internet ótima, para que tudo ocorra de forma tranquila. Então, assim, sempre esteja preparado. Conexão com a internet, qual plataforma vai utilizar, a pontualidade e o ambiente. Então, assim, quando você agendar alguma coisa de entrevista de chamada, esteja totalmente pronto, como se estivesse diante de um recrutador e no escritório dele. Esteja assim pronto. Deu o horário às 4 horas da tarde, às 16 horas da tarde, esteja ali naquele horário, pronto para atender e esteja olhando para a câmera num lugar tranquilo, com a conexão ótima. Nesse momento, quando você atender a chamada, o recrutador vai pensar, a pessoa teve um compromisso, ela tá preparada e ela está num ambiente sem ruído. Isso é um voto totalmente positivo para você. E aí a gente consegue transcorrer a entrevista sem interrupções, e isso é excelente, gente, isso é ótimo, é prazeroso, porque você consegue ali criar uma conexão com aquele candidato, o candidato consegue criar uma conexão com você, ele começa a deixar de ficar ansioso, porque começa a não ter problema, começa a fluir aqui um diálogo tranquilo, porque nada mais é a entrevista do que um diálogo, onde o recrutador geralmente vai fazer algumas perguntas, mas umas perguntas sobre você e como que você não vai saber responder, certo? É sobre suas experiências profissionais, quem é você? Então são perguntas que você vai saber responder. Então, vamos para o próximo passo. Conexão tá ótima, ambiente tá ótimo, eu estou pontual, gente, vamos reforçar novamente a pontualidade? Que eu recebi uma ligação, mas eu acabei de cancelar aqui. Se ele marcar aí às 16 horas da tarde, 10 minutos antes já esteja ali. Já não venha afobado, já esteja ali. Se você, ele já te marcou uma noite anterior, um dia anterior à entrevista, cancela qualquer coisa que você tenha, de fazer neste dia, neste momento, para não te atrasar. Adia o que você tem que fazer, e se você não puder, remarque com antecedência, mas naquele dia, naquele horário, esteja pontual, esteja para aquela entrevista. Geralmente a entrevista é breve, no máximo aí uns 30 minutos, 40 minutos no máximo, ela não dá 1 hora, geralmente não dá 1 hora, mas vamos supor que dê 1 hora, mas de qualquer forma passa muito rápido, porque como eu disse, são perguntas sobre você e a conexão ela vai criando ali e vai se tornando rápida. Quando você perceber, já foi. Então, seja pontual. Quando o recrutador ligar, quando alguém da empresa ligar, que não tem um recrutador específico, mas o dono da empresa ligar, ou o gerente te ligar, esteja ali naquele horário. Esteja pronto, certo? Agora, para o outro detalhe.
Como se vestir. Sim, gente, como se vestir, como estar a sua postura na hora dessa entrevista. Então, se o candidato ele é convidado para ir até a empresa passar pela entrevista, qual traje você vestiria? Qual roupa você vestiria? Como seria o seu comportamento lá indo nessa entrevista presencial lá com o recrutador ou com o dono do comércio ou com o gerente, né, da empresa? Como seria? Na entrevista online é exatamente igual. Como eu disse, não é uma entrevista informal, é tão formal quanto. Então a sua postura, a sua conduta tem que ser exatamente igual. O que você está vestido conta da mesma maneira. Então eu vou estar me apresentando a primeira vez para o recrutador, para o dono daquela empresa. E como quero que ele me enxergue? Como quero que ele me veja? Com uma camiseta regata? Com uma mini blusa, um top? Com um cropped? Essa é a importância da formalidade, essa é a importância que eu estou dando para a formalidade da entrevista? É assim que eu quero ser visto? Porque a pergunta que você tem que se fazer é assim que eu quero ser visto? Porque o olhar da empresa sempre vai ser um olhar de dono. Sempre vai ser. Eles querem aquelas pessoas totalmente profissionais para aquele cargo. Independente se seja lá do zelador até o mais alto escalão dos cargos, é a mesma postura, é a mesma importância. Eles vão ter o mesmo olhar de profissional para aquela vaga. Então eles querem contratar alguém que tenha aquela altura, aquela postura. E aí, qual é a postura que você vai estar vendendo para esse empresário, para essa recrutadora que está te entrevistando? Qual é o seu posicionamento, qual é a sua postura e qual é a roupa que você está vestindo? Já aconteceu de eu entrevistar algumas meninas com roupas mais transparentes. Aí ela deve pensar, mas é mulher, eu por ser com uma mulher. Mas gente, não importa se eu sou mulher. É como você quer se apresentar. É a forma que você está dando de importância para essa entrevista. Então, a primeira vez que eu estou olhando lá para Maria, ou para Joana, ou para Sebastiana, para Ramona, é olhar para ela e ver que ela está usando uma blusa transparente. Como eu vou imaginar essa menina, essa mulher, dentro de uma vaga que eu estou contratando? Se por acaso eu não tenha uniforme na empresa, que ela possa vir trabalhar com umas roupas transparentes. Porque no primeiro momento ela já estava com blusa transparente. Então, assim, é se atentar a essa situação. E isso não tem nada a ver com a blusa transparente que ela quer usar no dia a dia. Gente, nós estamos falando aqui de entrevista presencial e entrevista online. Uma forma de você, como você quer se apresentar para a pessoa. Então, qual é a postura, qual é a imagem que você quer que a pessoa tenha de você quando olhar para você? E isso não tem nada a ver com o seu lado pessoal. O erro das pessoas é acreditar que quando a gente está recrutando alguém, que nós estamos entrevistando alguém, a gente tem que aceitar tudo, porque hoje nós estamos numa época que nós temos que aceitar tudo. E aí a pessoa é reprovada ou tem, ela não fica entre os mais selecionados, e aí fica a pergunta, porque me reprovaram, porque não deixaram eu falar, ou porque não gostaram de mim, ou por isso ou por aquilo. Mas será mesmo? Será mesmo que não foi você mesmo quem se vendeu de uma forma diferente? Quem se apresentou de uma forma diferente? Porque quando a gente está numa entrevista, tudo é venda, gente, tudo é venda. Nosso currículo é uma venda. Ele está se apresentando, você está apresentando ali um portfólio seu, de quem é você, para a pessoa te contratar. Então, como eu estou me apresentando? O currículo é uma extensão de mim. A entrevista é outra extensão, eu estou aqui. Então, como eu quero que esse recrutador me enxergue? Como eu quero que essa empresária que está me entrevistando, ela me enxergue? Que eu sou uma pessoa comprometida, que eu sou uma pessoa responsável, que eu sou uma pessoa disciplinada, focada, estudiosa, ou que sou uma pessoa que não liga para nada, que eu não me preocupo com o horário, que eu não me preocupo nem com a roupa que eu estou usando, com a minha postura. E aí, veja bem, se tiver 2 entrevistas e uma estiver bem vestida, num lugar tranquilo, e você não estiver bem vestida, num lugar com barulho, qual que vai ser escolhida? É simples, gente. Mas é um simples que parece que não funciona.
Porque eu tenho falado aqui no meu perfil várias vezes sobre isso, e em todas as vezes que eu tenho feito as ligações por videochamada, as entrevistas por videochamada, os erros, eles estão ali. E são erros, assim, tão grotescos, que eu decidi, então, começar a ajudar pessoas a passar nas entrevistas, porque às vezes eu seleciono o currículo e o currículo tá legal, mas aí peca na hora da entrevista. Pecam. A vestimenta não tá legal, o ambiente não tá legal, a conexão não tá legal, e aí começam os pontos negativos, a pontualidade tá horrível, e aí começam esses pontos negativos que vai só somando para eu não escolher, para eu não contratar, para que você não seja a pessoa ideal para aquela vaga que eu tô buscando. Entenderam? Então é muito importante, são coisas que parecem pequenas, mas que faz toda a diferença no contexto geral da sua contratação. Um funcionário ideal, um candidato ideal é aquele que supera todas as nossas expectativas, ou aquele que pelo menos atende todas as nossas expectativas. E o que é as expectativas? Aquilo que eu tenho falado. É estar pontual, é estar preparado, é estar num ambiente tranquilo, é conseguir criar uma conexão, é estar com uma ótima postura, é estar respondendo, olhando pra gente. É isso, gente. Então a gente sempre vai valorizar este candidato. A gente sempre vai aprovar esses candidatos que estão bem mais preparados para essas entrevistas, que deram caráter de importância desde o início, desde o primeiro momento onde foi agendada essa entrevista. Porque em muitos casos também acontece que a gente agenda a entrevista. Ontem aconteceu um caso. Teve uma candidata que ela queria muito a vaga, eu divulguei essa vaga na região, ela foi até o lugar, me parece que ela foi até o lugar na empresa, ela queria a vaga, e aí me foi repassado, olha, a menina teve aqui, me passou contato, eu entrei em contato, agendei, quando deu o horário, cadê? A pessoa não estava ali. Deu 10h05 da manhã, deu 10h10, deu 10h15, aí eu coloquei entrevista cancelada e só me deu um joinha. É onde estava o comprometimento e a vontade de querer realmente fazer parte da empresa. Onde realmente estava aquela euforia, aquele entusiasmo que queria vaga. Então, para mim é um ponto totalmente negativo. Eu posso até remarcar a entrevista, mas já não vai estar ali entre aqueles principais que eu já tenho selecionado. Entendeu? Então, vamos para a próxima parte, né? Tá aí, você tá pontual, tá num lugar, ambiente legal, tá criando a conexão aí com o entrevistador, é a comunicação. É como você vai se comunicar. A comunicação, gente, é muito importante. E eu sei que para as pessoas que são mais inibidas, mais recatas, isso pode ser uma coisa muito complicada e muito difícil. Eu sei que é difícil. É difícil eu estar aqui falando com vocês ao vivo, é muito difícil. Quem me conhece sabe que eu também sou muito tímida em frente às câmeras, mas eu estou aqui. Meu desejo é ajudar, auxiliar com o conhecimento que eu tenho. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência com RH e já realizei mais de 1000 entrevistas. E é por isso, com essa autoridade, com esse conhecimento que eu estou aqui para ensinar a vocês. E quando você fala de um conhecimento que você tem, nem a timidez te para, porque você consegue falar daquilo que você sabe. Então, aos tímidos, as pessoas mais recatadas, se preocupe com a comunicação e falar de você. É só você falar tudo que você é, as suas competências, as suas habilidades, nos trabalhos que você trabalhou, é falar sobre você. Você não vai criar nada, não vai inventar nada, e aí transcorre, vai criando aquela conexão e você consegue fluir aí o diálogo com o recrutador. É muito chato, extremamente chato, quando o recrutador começa a perguntar algumas coisas e a pessoa é monossilábica, sim ou não, ou mais ou menos, entende? Você pergunta, você trabalhou 2 anos nessa empresa? Sim. E pronto. Você trabalhou... você foi office boy? Sim. Gente, a gente quer diálogo, quer que você converse, porque a gente quer entender quem é você. Quando a gente fala assim, quanto tempo você trabalhou? Foi 1 ano? Explique, foi 1 ano, aprendi isso, entrei por isso, dessa forma que eu comecei nessa empresa, era uma empresa que eu gostava, alguém me indicou, um colega me indicou, eu estava desempregada, essa oportunidade, conta pra gente essa história,
de como você parou nessa empresa, de como você começou a trabalhar, e se você foi promovido, por que foi promovido, quais foram os seus desafios, quais foram a parte legal que esse trabalho trouxe para você, qual foi a parte negativa que isso te trouxe como lição. Compartilha com o recrutador tudo isso. Esse diálogo vai criando-se um vínculo, uma conexão muito necessária para o recrutador entender que você realmente está aberto, está ali falando toda a verdade sobre você. E a gente vai criando essa conexão. Eu vou entendendo quem é você. Eu vou conhecendo quem é você. E sabe, parece que realmente você cria uma conexão com a pessoa, porque você já imagina aquela pessoa trabalhando naquele lugar, você já começa a vivenciar o que ela passou, o que ela aprendeu, acha legal os desafios, como ela se superou, e você vai trazendo isso para a vaga que está em aberto. E aí você vai entendendo se essa pessoa serve para sua vaga ou não, e isso é muito legal. Quando você é monossilábico, que você quase não fala, a gente não sabe quem é você. A gente não consegue entender quais são os desafios que você superou. A gente não sabe entender se você foi feliz naquela empresa ou não. E não tem nada a ver, gente. Se você não foi feliz numa empresa, num trabalho, seja sincero. Olha, não me encaixei, não me encontrei, não me adaptei. Isso acontece. Isso já aconteceu comigo. Eu já falei aqui em um outro momento, uma outra live. Eu também trabalhei num hospital 1 ano e meio e eu não me achei ali. Eu vi que não era o meu lugar, por mais que eu tenha ficado 1 ano e meio, mas chegou um momento que ou era a minha saúde mental e psicológica, ou eu ficava trabalhando pelo dinheiro. Então, assim, nada errado em você ser sincero, mas fale sobre você. Descreva o que você gostou desse trabalho. Descreva o tempo que você ficou. Seja sincero porque você saiu. Seja sincero que não te agradou nesse lugar. Ou seja muito sincero e valoriza o ambiente em que você trabalhou, para a gente entender o que você valoriza, o que você gosta, porque a gente entende se você vai ser feliz na nossa vaga, se você vai ser feliz na nossa equipe, se você também vai ficar contente onde a gente está te chamando, porque às vezes vai haver uma incompatibilidade lá na frente. Então é importante a gente se autoconhecer aqui, se conhecer, eu conhecer você e você se descrever em tudo que eu preciso saber, porque às vezes acontece muito do candidato, às vezes, se omitir algumas situações, de medo de não ser o escolhido. Mas aí, às vezes, vamos dizer assim, às vezes a pessoa acaba sendo contratada e vai para um ambiente que ela não se encaixa, que ela não gosta, não é o perfil. E aí trabalha 3, 4 meses e já sai. Nada impede de você tentar, é claro. Mas em alguns momentos, às vezes é legal quando você evita esse tipo de situação, que às vezes vai causar um aborrecimento para você mesmo. Então, assim, quando você criar essa conexão, que você começar a descrever sobre você, vai criar uma conexão com o recrutador, e aí também você vai conseguir perguntar para ele como que é o ambiente da vaga, como que é essa equipe, como que é essa empresa, e o recrutador vai dizendo para você, é dessa forma, é legal tanto quanto, temos tantos funcionários, nossa equipe é assim, a maioria das pessoas tem essa vibe, e aí você também começa a entender se encaixa você, se é legal para você, se não tem nada a ver com você. Às vezes é aquela situação, às vezes você é uma pessoa totalmente de exatas, vai cair no meio de totalmente pessoas humanas ali no sentido de, de recursos humanos, totalmente psicologia, e aí só que você vai conseguir entender se você consegue se encaixar ou não, porque você vai criando essa conexão com o recrutador. E quando fica monossilábico, sem uma comunicação clara, evidente, sem estar olhando para a câmera, não ser uma pessoa dispersiva, a gente não consegue criar essa conexão e a gente não consegue entender se você vai ser bom ou não. Sempre fica aquela dúvida, será que aquele candidato é legal? Eu não senti nada de interessante, não descobri nada de interessante, não descobri o que motiva ele todos os dias, não consegui entender o que inspira ele todos os dias, não consegui entender o que desagrada ele, não consegui entender qual ambiente que ele gosta de trabalhar. Fica uma coisa tão vaga que eu geralmente, quando eu entrevisto pessoas assim, eu coloco um ponto de interrogação, porque eu não sei. E aí eu coloco um ponto de interrogação e vou para as demais. E se as demais sobressair, essa de interrogação eu descarto. Então, assim, não seja esse currículo que está sendo descartado. Não seja essa entrevista que vai ser descartada. Não seja essa entrevista que vai ter uma devolutiva negativa. Seja a pessoa que vai ter uma devolutiva legal, positiva.
Aprenda, desenvolva as suas habilidades, fale sobre você, não tenha vergonha. O recrutador está aqui para conhecer você. Nós estamos aqui com um tempo para entender quem é você, quais são suas habilidades, quais são as suas competências. Fale o curso que você tem vontade de estudar, por que você tem vontade de estudar, quais competências que você tem, como adquiriu essas competências, essas habilidades, do que você realmente gosta de fazer, por que você está trabalhando ali, entende? Então, assim, é importante que a gente entenda quem é você, quem é o candidato. É muito importante. Então, todas as perguntas que o recrutador faz, o intuito é saber exatamente... Ai, gente, de novo uma ligação aqui, só um minutinho. É que dá interferência aqui pra mim. Realmente criar essa... Eu já me perdi aqui um pouquinho, mas é só criar realmente essa conexão com o recrutador, porque é importante a gente entender quem é você. Nós queremos saber quem é você. Nós estamos aqui com um tempo dedicado a você, simplesmente para saber quem é você. Então, assim, imagina que eu sou, ou a pessoa... é um amigo que vai se tornar uma pessoa próxima, vai se tornar um amigo. E aí, pra gente lá no futuro, estreitar nossa relação. E agora precisa desse momento aqui, desse bate-papo. Pense assim. E aí fale muito claro sobre você. Tenha essa comunicação realmente assim, assertiva. Sem ficar no monossilábico. Seja transparente. Tudo que o recrutador perguntar, fale. Não tenha receio de falar. Às vezes as pessoas, o maior medo das pessoas... E como todo recrutador pergunta, por que você saiu de uma empresa? Né? Por que você está querendo vir para a nossa empresa? Por que você está nessa, está querendo sair? Às vezes a pessoa tem muito medo da resposta e tem receio do recrutador interpretar mal. O recrutador sempre vai interpretar mal se você não souber se expressar. Se você ficar no monossilábico ou se você não tiver aí uma forma correta de se expressar. Mas se você se expressar com clareza, os prós, os contras, os porquês, como você trabalha, quem é você, não vai ter dúvida. A gente vai compreender o porquê que você saiu. Tem muitas pessoas que saem, por exemplo, que às vezes troca de turno. E aí às vezes sai muito tarde da noite, principalmente mulheres, e aí tem medo de pegar um ônibus, porque depende de ônibus, de coletivo, e aí vai pro ponto. Gente, é super tranquilo. A gente compreende perfeitamente isso. Mas nem todo mundo tem coragem, às vezes, de falar, olha, eu só saí por medo. Que às vezes acha que a gente vai pensar de forma negativa e a gente não vai pensar de forma negativa. A gente sempre presta, assim, eu sempre presto atenção na veracidade da resposta. Eu sempre presto atenção nisso, que é onde é outro ponto que eu vou entrar agora, que é a leitura corporal. Que aí fala para mim sempre se a pessoa ela está sendo sincera ou não. Que é outra coisa que tem muitos erros e é onde o candidato ele acaba pecando muito nas entrevistas. É onde o candidato mais erra, na leitura corporal. Então, já entendemos até agora, né, alguns pontos que é muito importante recapitular, que é você se expressar bem, ser muito bem comunicativo, ser pontual, entender das plataformas, e aí ver a conexão com a internet. E aí tá transcorrendo, você tá sendo sincero, tem toda uma comunicação, certo? E aí vem a leitura corporal, sua postura corporal, que então interfere em todas as tuas respostas. Por que interfere? Geralmente a leitura corporal, né, ela vai me dizer se você está me escondendo algo, se você está não sendo sincero naquilo, e o sim e o não geralmente vai me dar a impressão que você não quer que eu saiba quem é você. Então, quando você for falar alguma coisa, tenha postura ereta, olhe muito bem para a câmera e evita ficar o tempo todo com a mão na boca, evita o tempo todo ficar se mexendo na cadeira, evita o tempo todo ficar passando pela mão na cabeça, mão no cabelo, levando a mão no olho, porque vai demonstrar que você está extremamente desconfortável com as perguntas que estão sendo feitas. E as perguntas que estão sendo feitas e estão sendo realizadas é sobre o seu histórico profissional, é sobre quem é você. E se você está desconfortável com essas perguntas, está me dizendo que você não está sendo sincero nas suas respostas. Alguma coisa você está omitindo de mim. Então você tem
entender realmente da sua postura e realmente respirar um pouco antes, trabalhar essa postura e assim, gente, olhe para a câmera e tudo que o recrutador perguntar, responda de forma clara, sem gesticular muito, mostrando aquela tensão. Porque quando você começa a gesticular o tempo todo, sabe assim, demonstra aí uma tensão, uma ansiedade excessiva. Demonstra que você realmente está desconfortável ao extremo com as perguntas. E aí é onde você peca, porque vai passando a impressão que você não está sendo sincero em nada do que você está dizendo. E aí se o recrutador começa a perguntar e começa a dar meia volta naquilo, automaticamente o seu nervosismo e a sua postura errada ali, você começa a errar nas respostas, onde que você começa a dar resposta conflituosa. Ao mesmo tempo que você dá uma resposta, eu saí porque eu tinha que pegar o ônibus, de repente você já está dizendo, eu tive que sair porque meu filho ficou doente. Automaticamente você começa a trazer mais respostas, que parece que você quer cessar aquele assunto, e aí você não presta mais atenção no que você está respondendo. E aí, batata, o recrutador está entendendo que você não está sendo sincero. E isso acontece. Acontece muito, gente. Então, se atente à sua postura. Esteja certo do que você vai responder. Olhe o seu currículo, treine antes, se prepare antes. Eu sempre vou dizer muito sobre isso. Se prepare muito antes. Leia o seu currículo. Entenda quais os lugares que você trabalhou. Esteja na ponta da língua. Quantos meses você trabalhou? Quanto tempo, quantos anos você trabalhou? O motivo de como você entrou nessa empresa. As suas promoções, o que você aprendeu, o que você enfrentou de desafio, o que te agradou neste lugar, o que te desagradou neste lugar, como é você com a equipe, os motivos que te levaram a sair da empresa, se for uma outra proposta melhor, se foi algo que te desagradou, enfim, entenda e saiba quais as respostas que você vai dar, porque o recrutador ele vai te perguntar. Ele vai te perguntar isso. Ele vai perguntar, Roberto, por que você saiu da empresa X? Qual o motivo que te levou a interessar em sair de tal lugar e vir para a nossa? A gente quer entender por que você quer sair. Como eu disse, a gente quer entender se lá tinha alguma coisa que não te agradava e de repente você pode encontrar aqui dentro da nossa empresa. Às vezes é uma forma de você trabalhar com equipe e você não se encaixou e aí eu fico pensando se você vai se encaixar na minha. Mas isso não é negativo, isso é a favor. Porque a gente quer entender que o candidato, a gente quer um candidato que ele se sinta bem onde ele vai trabalhar. A gente quer um candidato que se encaixe na nossa equipe e ele não se sinta assim excluído nem separado. Sabe quando você entra numa empresa e pega tem lá a equipe de trabalho e sempre tem alguém, sempre não, em alguns lugares que tem sempre alguém que parece que fica muito meio apartado, meio se sentindo assim fora da caixa, parece que não consegue se enturmar. Geralmente essas pessoas ficam quanto tempo na empresa? Gente, 3 meses, 6 meses. É muito pouco, é pouquíssimo tempo que essa pessoa fica, porque ela não consegue ficar por muito tempo. Ela não consegue se encaixar. E aí, às vezes, a gente acaba contratando a pessoa e acaba demitindo a pessoa, ou ela pedindo demissão, simplesmente por isso. Por isso que é muito importante a gente entender qual é a vaga que eu estou me candidatando. Se eu realmente quero fazer parte daquele lugar, eu quero entender como que funciona aquela equipe, eu quero entender como que é a personalidade daquele lugar. Todo lugar ele tem uma personalidade. Então, como que é essa personalidade, esse perfil desse lugar, ele encaixa com o meu? Eu vou me sentir legal dentro desse lugar? Que se eu quero aprender, se eu quero me sentir legal, eu sei que eu vou conseguir entrar e eu vou somar essa equipe. E eu quero ser muito clara, muito comunicativa aqui com o recrutador, porque eu quero entender dele como que é esse lugar. E o recrutador, ele vai te falar como é o ambiente. Ele vai te preparar como é o ambiente. Ele vai te explicar quais são as atribuições. Ele vai te explicar quais são as atividades. Ele vai te explicar qual é o valor de salário, quais são os benefícios. E se isso realmente está dentro do que você está esperando. Então, assim, eu também quero, se a resposta é sincera, se o candidato ele está contente com aquele salário, se ele está contente da forma como ele vai trabalhar, se ele realmente gosta da área que ele vai trabalhar, para não chegar lá e ficar 3 meses e falar assim, poxa, o salário estava ruim, poxa, eu não gostei da equipe, poxa, o ambiente que eu entrei não era legal como eu imaginava, poxa, eu imaginava uma coisa e era outra.
Porque isso é o importante do diálogo. E se você não conversa, se você não compartilha, se você não descreve quem é você, a gente também não consegue se abrir muito para te mostrar e te explicar como que funciona aqui dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa. Porque a gente nem sabe quem é você. E aí, como a gente não sabe quem é você, a gente também não tem nem interesse de explicar como é a nossa empresa. Porque a gente já entendeu que você não gosta de comunicação, você não está sendo ali tendo aquele compromisso de interesse realmente naquela vaga em olhar para o recrutador e falar exatamente, olha, eu sou assim, eu quero aprender isso, eu não sei, mas eu estou disposto, enfim. Você não vende a sua imagem, o seu trabalho, as suas competências da forma adequada. Então é muito importante você realmente ser muito claro em tudo que você é, quem você é, aonde você quer ir e como você quer chegar até lá. Então, assim, seja claro, mostre para o recrutador. E uma pergunta que eu acho muito inteligente, eu gosto muito quando as pessoas me perguntam, geralmente são pessoas que estão trabalhando, elas me perguntam assim, tem planos de carreira dentro dessa empresa? Porque você entende que a pessoa ela quer entrar naquela vaga, mas ela quer mais. Ela quer crescer. E a gente já entende que ela tem, assim, certeza que ela vai dar certo naquele lugar, porque ela já vai entender como que funciona, eu vou me dar o meu melhor, porque eu quero alcançar mais cargos mais altos. E é muito gostoso, é muito prazeroso quando você entrevista alguém assim. Porque você entende que é uma pessoa que está se preparando para crescer e evoluir aonde ela está, ou dentro da nossa empresa, que é o que a gente mais quer. Que as pessoas também evoluam dentro da empresa que a gente está contratando. É importante realmente para a gente ver um candidato que ele entra lá, sei lá, como recepcionista e de repente chega lá, né, no analista sênior ou mesmo no gerente. Já aconteceu muito. Eu entrei como estagiária uma vez numa empresa e saí como analista responsável do setor. Então, assim, é muito gratificante, tanto para a gente, né, como funcionário, você crescer lá dentro, como eu já vi funcionários que entrou como auxiliar em usinas de cana, auxiliar que catava cana e se transformou aí no supervisor do próprio setor. Então, assim, é muito gostoso você entrevistar pessoas assim. E geralmente essas pessoas assim, elas são preparadas, elas buscam conhecimento, elas buscam se evoluir, elas não têm medo de desafios, elas se comunicam, elas se vendem perfeitamente, e elas criam uma conexão com o recrutador, elas são pontuais, elas estão preparadas, elas têm as posturas, elas têm as respostas certas, elas sabem quem elas são e ela tem a segurança de passar isso para o recrutador. Esse é o candidato ideal. Esse é o candidato que vai ser aprovado. É nesse candidato que eu quero transformar você. Eu te ajudo a passar por qualquer entrevista, mas eu tenho que sentir que você realmente deseja isso. Eu tenho que sentir se realmente você quer isso. Eu estou aqui falando muito sobre tudo isso, sobre esses critérios que é importante que você tenha para você passar por uma entrevista online, que é tão importante quanto presencial, mas eu quero que você realmente se dedique a se preparar para ela. Eu quero que você realmente se dedique a estar pronto para uma entrevista, a se preparar com a conexão da internet, a vestir uma roupa legal, a estar aqui pronto, de postura legal, a olhar firme para a câmera, a ser atencioso com o recrutador, a criar um vínculo, a de falar sobre você sem vergonha e expor o que você concorda, o que você discorda, o que você tem como desafio, o que você tem como fraqueza. É importante isso. Então, que você aprenda isso, que você leve para a vida. E aí, se ainda tiver dúvidas de como realmente se sair bem de uma entrevista, é só mandar no meu direct que eu vou estar respondendo. Porque, mais uma vez, eu te ajudo a passar por uma entrevista. Eu faço questão de ajudar pessoas a passarem. Porque eu vejo o quanto de pessoas desempregadas não passando as entrevistas porque cometem esses erros. Esses erros que eu estou falando para vocês. Ontem, de 8 entrevistas, acho que eu selecionei 3. E eu encaminhei 3 para entrevista presencial. Então, e geralmente, são pessoas que já estão trabalhando que eu acabo dando ok para entrevista presencial. Porque parece que quem está trabalhando busca cada vez mais se aperfeiçoar. E quem está em busca de trabalho parece que não quer se estabilizar de fato. Porque nunca está preparado para aquele momento. Pelo menos eu estou dizendo sobre os candidatos que eu tenho entrevistado.
E talvez esse candidato tenha sido você. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou dizendo aqui que para você pode ser tudo muito diferente daqui para frente. Pode ser que daqui para frente você aprenda isso e comece a pôr na sua vida. E comece a realmente recapitular, reformular sua vida, sua expressão, sua comunicação e a se aprimorar na hora de ser entrevistado. E aí o resultado pode vir diferente, completamente diferente. Daquela devolutiva negativa, pode vir que você é a pessoa certa para a vaga certa. Mas é importante que você realmente deseje entender qual erro que você está cometendo, qual erro que você precisa melhorar e qual erro que você tem que tirar da sua vida para não cometer mais. Uma outra coisa na comunicação que eu esqueci de comentar é gíria, gente. Evite usar muitas gírias. Tem gírias que, conforme o lugar que a gente mora, a gente não compreende, a gente não entende. Eu estou falando aqui de Minas Gerais e aqui o pessoal é muito das gírias. E eu sou de Mato Grosso do Sul e nem todas as gírias eu consigo compreender, entendeu? Eu não entendo se aquela é uma gíria legal, bacana ou pejorativa. Então evitem falar sobre gírias. E eu falo isso também do povo de Mato Grosso do Sul enquanto estão sendo entrevistados. Porque às vezes a gente fala uma gíria que o povo de outra cultura não conhece. Então não use gírias. Procure usar palavras comuns, vocabulário mesmo correto, para não usar cometer essas gafes de usar gírias que onde o recrutador ele pode talvez interpretar de uma forma diferente e achar que é algo negativo. Mais uma vez, então assim, se preparem, porque a entrevista online, como a entrevista presencial, ela tem o mesmo caráter de formalidade e de importância. Então, se você testou a sua conexão com a internet, ela está ótima, verificou o ambiente, um lugar tranquilo, sem barulho, verificou a plataforma, baixou a plataforma que tinha que, seja o Meet, Skype, seja o que for, o Zoom ou a videochamada por WhatsApp, tá tudo legal, tá pronto, esteja pronto. Veste uma roupa formal, uma roupa que você vestiria para uma entrevista presencial, da mesma maneira, da mesma forma. Dê o horário exato, esteja pronto, esteja com o celular ali exatamente onde deve estar. Só atender. Seja claro, seja comunicativo, crie um vínculo com o recrutador, continue olhando para a câmera, preste atenção. Se você não entendeu a pergunta, pergunte, diga que você não entendeu. E quando você entender, descreva sobre tudo que o recrutador tem te perguntado. Não seja monossilábico. Fale de você, se expresse, seja comunicativo de fato, para que você crie essa conexão, para que você crie esse vínculo, para que o recrutador goste de você e aí te ache a pessoa certa, para a vaga certa, no momento certo, ok? É isso, pessoal, e que eu tinha para falar para vocês. Espero do fundo do coração que vocês realmente levem para melhorias aí na performance, nas entrevistas. Qualquer dúvida, vão me mandando no direct, que eu respondo depois. Eu faço um outro vídeo falando. Eu também quero fazer mais vídeos, mais lives falando sobre entrevistas. E volto a dizer que eu te ajudo a passar por qualquer entrevista de emprego. Basta você desejar saber como melhorar e querer de fato melhorar. Certo? Ok? Então, uma boa tarde para todos. Aqui em Minas, como eu disse, tá até fresco, tá 29 graus. O tempo tá bem fechado. A conexão com a internet aqui não tá muito legal. Mas um beijo a todos. Um beijo aqui de Minas. E até a próxima live, gente. Deixa eu desligar aqui.